Olá, tudo bem? Sou Matheus Vulgar, professor de matemática, e hoje estaremos vendo juros simples e juros compostos. Qual vai ser a diferença entre esses dois sistemas aqui de juros? Os juros simples, ele incide apenas sobre o capital inicial, e os juros compostos incide exatamente sobre o montante anterior, né? Sobre o montante que se inicia no mês anterior ou simplesmente no período anterior, correto? Por isso que esse sistema de juros compostos ele é conhecido como juros sobre juros, tá? Mas vamos iniciar aqui os juros simples. Então, qual é a expressão que nós utilizamos para fazer o cálculo dessa compensação financeira, né? Vai ser exatamente essa expressão aqui, ó, CIT sobre 100, em que esse C aqui é o valor inicialmente aplicado, que nós chamamos de capital inicial. Esse I aqui vai ser a nossa taxa, né, percentual, e o T vai ser exatamente o período, né, que é exatamente o tempo que o dinheiro fica aplicado ou o tempo que você leva para pagar uma determinada dívida, né, para pagar um determinado empréstimo. Então nós verificamos que essa compensação financeira, ela é diretamente proporcional ao tempo, né, que você resgata um determinado valor aplicado ou que você paga um determinado empréstimo. Ela é diretamente proporcional também à taxa, né, percentual, porque quanto maior a taxa, maior vai ser essa compensação, e ela é proporcional também ao valor aplicado ou emprestado, né? Quanto maior esse valor, maior vai ser essa compensação, essa volta, né? Só que esses juros aqui, ó, tá exatamente aqui de outra cor, ele também pode ser representado com essa taxa na sua forma decimal. Se você colocar essa taxa na sua forma decimal, esse denominador 100 aqui não será mais necessário, correto? Aqui é porque a gente está colocando ela exatamente na sua forma percentual, tá bom? Tranquilo? Então aqui, ó, um exemplo numérico para fixar melhor a utilização dessa expressão. Então aqui, ó, quais os juros produzidos por um capital de R$30 mil a uma taxa de 0,8% ao mês durante 4 meses? Bom, nós sabemos que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, tudo isso sobre 100. Qual é o capital inicial aqui nesse caso? 30 mil. Qual é a taxa mensal? 0,8. Como o tempo também está em meses, só colocar aqui do lado. 4. Tudo isso sobre 100. Cortei esses dois zeros com os dois zeros do 100 aqui. E esse zerinho aqui à direita, né, de 30, né, formando 300, eu simplifiquei com um zero à esquerda do 8. Podemos fazer isso em uma multiplicação, tá? Zeros à direita, eu posso simplificar com zeros à esquerda, tá? De números com números decimais. Então fica 30 vezes 8 vezes 4. 30 vezes 8, 240. 240 vezes 4 igual a 960. Então, qual foi o ganho? Qual foi a compensação financeira por ele ter deixado o dinheiro dele durante 4 meses? Foi um ganho de R$960, ok? Então, agora vamos falar de taxas proporcionais, né? O que seriam taxas proporcionais? É exatamente a conversão de uma taxa que se encontra ao mês para uma taxa que se encontra a um outro tipo de período, sei lá, ao trimestre, ao bimestre, ao semestre, ao ano, tá? Então vamos aqui a um exemplo numérico. Eu quero saber qual é a taxa mensal proporcional a uma taxa anual de 42%, tá? Poderia ser o contrário também, tá? Eu poderia querer calcular, saber exatamente o valor de uma taxa anual, sabendo o valor da sua taxa mensal, tá? Eu tendo a taxa mensal, calcular o valor da taxa anual proporcional àquela taxa mensal, tudo bem? Então aqui nós sabemos o seguinte, eu quero descobrir uma taxa exatamente em um mês. E essa taxa é diretamente proporcional a uma outra taxa em um ano, ou seja, a um outro valor exatamente em 12 meses. Então aqui, ó, I está para um mês, assim como 42 está para 12 meses, que é referente a um ano, correto? Logo, né, I sobre 1 dá o próprio I. E aqui eu vou fazer 42, se eu dividir por 12, dá quanto? 3,5. Já se encontrando na sua forma percentual, porque o primeiro valor já se encontra em porcentagem, ok? Então, a taxa proporcional, a taxa mensal proporcional a 42% ao ano, é uma taxa de 3,5% ao mês. Tranquilo?
Então aqui, ó, agora vamos falar de montante, né? Nós falamos até agora sobre uma compensação financeira em cima de um determinado valor. Falamos apenas do ganho. Agora, do valor que vai ser resgatado, do valor total, nós vamos falar agora, que é o valor acumulado, que nós chamamos de montante. Então, o que seria o montante? É o valor inicial mais o seu ganho, né? O capital inicial mais os juros. E também, no caso, né, desse sistema aqui de juros simples, ele pode ser dado através dessa expressão. Montante é o capital que multiplica por 1, mais a taxa vezes o tempo. Essa taxa aqui na sua forma decimal, correto? Porque aqui eu tenho o capital, né, mais os juros, colocando a taxa na forma decimal, ficaria capital vezes a taxa vezes o tempo. Ó. Como C aqui é fator comum, coloque em evidência. Então, quem fica aqui dentro? Esse 1 que está multiplicando por esse C aqui, mais I vezes T. Ok? Aí nós calculamos o montante, né, de forma direta. Então, aqui um exemplo, ó, resgatando aqui o nosso exemplo inicial, tá? Eu tinha um capital inicial de 30 mil e o ganho dele, nesse nosso exemplo, foi de R$ 960. Então, qual foi o montante final, né? Qual foi o valor acumulado? Foi de R$ 30.960, ok? Mas poderíamos utilizar a segunda expressão também para calcular o valor desse montante, tá? Seria 30 mil mais 1 mais a taxa na forma decimal, tá? O que seria 0,8%? Isso aqui é 0,8 sobre 100. Então, é 0,008. Se eu multiplicar por 4, eu obtenho 0,032, correto? Somando aqui com uma unidade, nós temos 1,032. Se eu multiplicar 30 mil por esse valor, eu vou encontrar 30.960. Tranquilo? Então, podemos utilizar duas expressões. Uma de forma mais direta e outra, né, primeiro calculando os juros e depois somando com o valor inicial. Tranquilo? Agora vamos falar de juros compostos, né? Que é exatamente os juros que é calculado em cima do valor anterior. Um exemplo, né, antes da gente começar a falar. Vamos supor que eu tenha R$100, tá? Apliquei esses R$100 em uma instituição financeira que me dá, sei lá, né, 10% de juros todo mês, né? Então, ou seja, botei R$100, após um mês eu vou ter quanto lá na minha conta? R$110. Para o mês seguinte, esses 10% não será mais calculado em cima do valor inicial, mas em cima do valor que se encontra lá na minha conta, que agora é R$110. Então agora eu vou ter o quê? 10% em cima desses 110. No mês seguinte eu vou ter um valor um pouco maior, e aí eu terei 10% calculado em cima desse outro valor maior, desse montante que vai se acumulando, correto? Ou seja, os juros compostos, ele é sempre calculado em cima do montante do período anterior, tá? Por isso, ele é sempre calculado em cima do montante anterior. Então, ele é conhecido como juros sobre juros, tá? Então, aqui um exemplo numérico, ó. Vamos supor que a gente não conheça essa expressão, tá? Vou falar sobre essa expressão no final. Luísa depositou R$20.000 em um banco, né? A juros compostos de 10% ao ano. Ao final de 2 anos, quanto Luísa obteve de juros? Eu quero saber quanto que ela ganhou, não de fato quanto ela resgatou, tá? Nós sabemos o seguinte, no primeiro período, né? Aqui é o montante inicial e MF é o montante final. Então, qual vai ser o montante inicial dela? É o valor que ela aplica inicialmente, R$20.000. Depois de um ano, qual vai ser o ganho dela? 10% desse valor. 10% de um valor é só pegar esse valor e dividir por 10. Correto? 10% é o quê? Isso aqui é 10 sobre 100. Isso aqui é igual a 1/10, correto? Simplificando aqui. Então, 10% de um determinado valor é só pegar esse valor e dividir por 10. Então, foi de R$2.000. Então, qual foi o montante final dela? O valor que ela colocou lá. E após um ano, no finalzinho do ano, ela vai ter R$22.000. Ok? No início do segundo ano, quanto que ela vai ter na conta dela? 22.000, exatamente o que está aqui, montante final, do ano anterior. Depois de um ano, ela vai ganhar mais 10% em cima desse valor agora, em cima de 22.000 e não em cima de 20.000. Quanto dá 10% de 22.000? 2.200.
No finalzinho, qual vai ser o valor acumulado que ela terá lá no banco? Esse valor aqui que ela tinha no início do segundo ano, mais o que ela ganhou naquele ano. Então vai ser 22 mil mais 2.200. Ela vai ter um valor acumulado de R$ 24.200. Então qual vai ser quanto que a Luísa ganhou em relação ao valor inicial? Bom, nós sabemos aqui, né, pela definição geral, que montante é capital mais juros. Logo, os juros é montante menos capital, né? Então vai ser 24.200, que é o montante final dela, menos o valor inicial, que era o capital, 20 mil. Então ela teve um ganho, né, nesses 2 anos de R$ 4.200. Tá? Porém, nós poderíamos calcular esse valor final aqui através dessa expressão aqui, ó, que é exatamente a expressão do montante para esse sistema de juros, tá? De juros compostos. Então aqui, ó, montante vai ser o capital, que multiplica por 1 mais a taxa na forma decimal, tudo isso aqui elevado ao período considerado. Ah, mas por que está elevado ao período? Pelo seguinte, ó, você tinha um capital inicial aqui, que era 20 mil, correto? 20 mil. Aí você teve um ganho de 10%, então você vai pegar esse valor e multiplicar por 1,10 ou 1,1, né? Que é 1 mais 10% daquele valor, lembra? Daquele fator de atualização, um ganho de 20%, era o valor, que era 1, mais 0,2, né? Que era os 20% do valor. Isso aqui é o fator de atualização, correto? Em cima desse valor, ela vai ganhar mais 10%. Então, um novo fator de atualização, olha lá, ó, 1,1. Se tivesse um terceiro ano, 1,1. E assim por diante. Ou seja, então eu tenho um valor inicial aqui. E esse 1,1 nada mais é do que 1 mais a taxa que nós estamos considerando. E essa multiplicação aqui desse fator aqui está acontecendo exatamente quantas vezes? O número de vezes que eu determinar no meu período. Se isso acontece em 2 anos, então é elevado a 2, porque o que seria uma potenciação, né? É a multiplicação por um mesmo fator. E o fator é esse daqui, ó. Ele está se repetindo diversas vezes. Então, é esse camarada elevado ao período, que é exatamente, né, a quantidade de vezes que eu estou multiplicando por aquele fator de atualização. Ok? Então, por isso que nós temos que o montante é igual ao capital, que multiplica por 1, mais a taxa na forma decimal, isso tudo elevado ao período, né? Que é o tempo, né, que vai se levar para resgatar um determinado valor ou pagar um determinado empréstimo, ok? Então, utilizando essa expressão para calcular o montante final, considerando apenas o capital inicial e a taxa, tá? E o período, no caso, que seria de 2 anos, né? A gente acaba achando esse mesmo resultado, ó. Qual é o capital inicial? 20 mil. 1, tá aqui, ó, 1 mais a taxa na sua forma decimal. Quanto daria 10%? 1/10. Aqui é a mesma coisa que 0,1. Então, isso aqui seria 1 mais 0,1 elevado a quanto? Qual foi o período aqui? Foi um período de 2 anos, elevado a 2. Então, seria capital inicial, 20 mil, que multiplica por 1 mais 0,1, ou seja, 1,1, isso tudo elevado ao quadrado. Você pegar 1,1 e elevar ao quadrado, você vai encontrar exatamente 1,21. Se você pegar 1,21 e multiplicar por 20 mil, você irá encontrar exatamente R$ 24.200, tá? Mostrando que essa expressão também seria válida para o cálculo do montante final desse problema. Tranquilo? Façam aí depois para confirmar, tá bom? Então, gente, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Bons estudos, um abraço e até a próxima.